nas maravilhosas oportunidades que o Senhor nos entrega diariamente, não só aqui, que por mais que seja desafiador, é desafiador todas as vezes para mim estar aqui em cima desse altar, porque eu sempre quero fazer o melhor para o Senhor, porque Ele merece o melhor, mas tomar essa decisão de estar disponível requer de nós que nós saímos da zona de conforto. Alguns aqui, os ungidos, têm essa preocupação geralmente terça e sábado, que são os dias que os nossos apóstolos, nossos bispos só chegam com uma boa mensagem assim: irmão, em nome de Jesus, amanhã você ministra. É uma maravilha. Para quem tem problema cardíaco, né? É lindo. E foi o que nossa maravilhosa bispa ontem entregou essa oportunidade para mim de estar trazendo a palavra hoje do Senhor. Sem mais delongas, eu vou pedir para a igreja abrir lá em Daniel, capítulo 1, livro de Daniel, amém? Caminhar para alguns versículos. Daniel capítulo 1, a partir do versículo 6, amém? Glória a Deus, todos encontraram? Amém? Daniel capítulo 1, a partir do versículo 6. A versão que eu estou é em TLH, tá? Diz assim: entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Apenas lhe deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Apenaz que ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Apenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Amém? Amém. Interessante, o livro de Daniel aqui escrito entre 530 e 536 a.C. e relata o finalzinho do exílio babilônico, que esses jovens foram levados, nascidos de Jerusalém, né? E o que é interessante é que quando eles saíram da sua realidade, foram levados para a realidade de Babilônia, aqueles que viviam ali tentaram trazer eles para os costumes deles, trazer para a realidade deles. Sendo prisioneiros, queriam que eles adotassem aquilo que era regido naquela cidade. E um dos primeiros acontecimentos foi justamente trocar o nome, porque aqueles nomes que eram de costume chamar, os nomes judeus serviam para a realidade que eles estavam lá antes deles serem presos. A realidade deles agora era essa. E era isso que aqueles homens, o rei, queriam introduzir para ele, transformar a cabeça deles, transformar a visão deles de realidade para a realidade que o rei queria. Mas Daniel, sabendo quem ele era, sabendo a identidade que ele tinha, sabendo, quem era o Deus que regia a vida dele, não quis aceitar. Não quis aceitar a realidade imposta ou os desejos de um rei, que o rei queria para a vida de todos que estavam debaixo das suas ordens. Esse já foi um dos as primeiras impressões que eu tive de Daniel, de que, independente do momento que ele estava, ele se posicionou. Ele se posicionou e falou: não, eu não quero ser contaminado pelos manjares, porque possivelmente, a Bíblia não relata isso, mas possivelmente
A mesma comida que todos os babilônios comiam, que o rei comia, eram as mesmas que eram oferecidas em sacrifício para os deuses que regiam aquela cidade, os deuses babilônicos. E essa já era era um dos pontos que Daniel entendeu que não poderia acontecer. Por quê? Porque ele ia ficar impuro. Ele ia ficar impuro diante daquele que estava conduzindo a vida dele. Nossa, mas a vida dele, ele estava em cativeiro. Não interessava para Daniel. Ele sabia o Deus que ele tinha. E um pouco mais adiante, ele fala com aquele que iria ficar por responsabilidade dele e dos outros, né? E ele pede: não queremos, eu quanto meus amigos, não queremos os manjares do rei, não queremos o vinho, queremos só ser alimentados dos legumes. O homem olhou e falou: mas não tem como vocês sobreviverem somente com isso, vocês vão ficar fracos. E temendo a reação do rei, ele ainda tenta trocar a ideia, trocar a decisão de Daniel. Mas Daniel é firme, ainda com sabedoria vindo do Senhor, propõe: se nós não estivermos mais fortes do que eles, do que todos aqueles que comerem e beberem da comida do rei, nós aceitamos isso. Sabedoria vinda do Senhor, não por decisão própria, não porque, não vou comer isso não, porque isso não me agrada. Não, sabedoria daquele que sabia a sua identidade, sabia o Deus que tinha. E nos dias de hoje, como é para nós? Porque aqui nesse texto mostra para mim, quando eu fui estudar esse texto, que Daniel não negociou a identidade dele. Por mais que custasse, ao nosso ver, força, custasse um posicionamento, um local de destaque no do reino, mas não era isso que Daniel queria. Daniel queria continuar servindo a Deus, continuar servindo em um local de aprisionamento, mas ele tinha uma identidade inegociável. E eu vou falar por mim agora. Eu imagino que aqueles homens estavam com fome, tirados da sua realidade. Hoje, se nos tirarmos da nossa realidade, colocar num local de cativeiro onde você só vai comer coisas específicas que as pessoas que estão te aprisionando te oferecem, é óbvio que a gente vai olhar para trás e falar: não consigo. Mas na minha casa, na minha realidade, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Eu imagino que foi o primeiro pensamento desses homens. Nossa, mas eu tinha pão, eu tinha carne. Mas agora eu vou ter que me satisfazer, a minha carne vai ter que ser satisfeita assim. Isso era a identidade negociável daqueles homens. Homens que estavam presos, mas independente da sua prisão, independente da sua realidade, não negociaram, não olharam para a mesa farta do rei, para com certeza, tinha todas as especiarias daquela época, carne, pão, queijo, tudo estava disponível ao rei, mas não era aquilo que ia satisfazer, não era aquilo que ia fortalecer, não era aquela realidade que Deus queria para eles. E o que é mais interessante é que o texto afirma que mesmo não comendo e não bebendo dos manjares do rei, eles passaram pelos 10 dias e ficaram muito mais fortes, muito mais inteligentes daqueles que estavam comendo e bebendo. Nos dias de hoje, eu imagino que cada um tem a sua realidade, cada um tem até o seu próprio cativeiro, as suas demandas, os seus desafios. E diariamente aquilo que o Senhor entrega na nossa vida, Satanás quer tirar. Satanás não quer que oremos, não quer que louvemos, não quer que nós nos satisfaçamos do Senhor. Não busque a identidade que Deus tem para a nossa vida através dele. E diariamente ele vai oferecer.
E não é coisinha pouca, é coisinha boa. É coisinha são coisas agradáveis. Porque já me falaram uma vez assim que o pecado sempre foi uma coisa boa. E é verdade, o pecado sempre foi uma coisa boa. Boa aos nossos olhos. Boa para a nossa carne. Mas o resultado final é a morte. E muitas das vezes a gente está preocupado só com a morte física, a morte dessa carne que vai morrer, que vai ficar aqui. E a morte do nosso espírito. E a morte do nosso espírito que vai estar com o Senhor naquele grande dia, louvando, engrandecendo, glorificando o tempo inteiro. É essa preocupação que nós temos que ter diariamente. Os manjares vão ser oferecidos diariamente para nós. Diariamente. Ao acordar e ao deitar, toda hora, o Satanás vai querer tirar aquilo que Deus entregou na sua mão. Mas assim como Daniel foi até o fim, e foi honrado, não se enfraqueceu, pelo contrário, se fortaleceu, foi colocado no reino como uma alta posição. Assim nós também temos que ser, temos que resistir, temos que diariamente não olhar para os manjares que são colocados lá na frente e olhar somente para o que o Senhor está colocando. E se não for o suficiente somente o texto de Daniel, lembre-se também que lá no Novo Testamento, lá em Atos 4, 18 ao 20, fala também de Pedro e João, quando eles são presos pelo Sinédrio, obrigado, e são levados, e eles exigem, falam, não, nós não vamos prender vocês, mas vocês não podem mais ensinar, não podem mais falar sobre Jesus. E eu acho interessante essa fala de Pedro, tá bem aqui. Julguem vocês mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer a vocês e não a Deus. Glória a Deus. Mesma situação, mesma proposta e mesmo posicionamento. Decisão, tanto no antigo quanto no novo, a realidade é a mesma. Temos que decidir sempre estar voltados com os nossos olhos para o Senhor. Decidimos escolher as coisas para o Senhor. É difícil? Sim, é difícil. Mas o resultado final, a grande promoção, mas lugar que Jesus foi preparado para nós, é o alvo principal. Agradecer o Senhor é muito bom. É o que diariamente nós temos que ter na nossa vida. E do começo ao fim vai ser do mesmo jeito. Glória a Deus. Uma pergunta aqui para fechar essa ministração. Deixei anotado aqui. O que você tem deixado entrar na sua vida? Qual manjar do mundo você precisa recusar hoje para não perder a sua essência em Deus? Reflitam nisso. Porque foi essa pergunta que o Senhor fez para mim e eu vou te falar. Doeu porque nessa hora eu vi que realmente eu estava assim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Que muitas das vezes eu não estava recusando, era nada. E precisou a palavra vir mostrar o quanto que eu preciso diariamente mais e mais olhar para Deus. Mais e mais eu preciso de Deus, porque isso tudo vai passar. Ele não. Amém? Amém. Você que nos assiste, para agradecer essa oportunidade que Deus tenha falado na sua vida, tá? Venha cultuar conosco aqui. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.